Hoje, nossa lição de número 7 vai tratar sobre adoração e religião verdadeira. É um tema desafiador, é um tema importante, sensível, como tem sido todos os nossos temas aqui desta jornada, né, deste trimestre que estamos falando sobre adoração. E eu espero que a gente seja realmente desafiado, desinstalado da nossa zona de conforto e chamado, convocado para uma vida de relacionamento com Deus, para além dos nossos movimentos religiosos e litúrgicos, mas de fato uma vida de comunhão com a presença de Deus. Vamos lá. Eu começo com esse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 27, Boa noite. que diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: guardar-se incontaminado do mundo. A religião pura e sem mácula para com Deus nosso Pai é esta: guardar-se incontaminado do mundo. Então, o princípio fundamental, o princípio básico da para nós da religião verdadeira, baseada aqui em Tiago 1:27, é um processo de se guardar, de se consagrar, de se manter em, em distinção daquilo que é comum às práticas pecaminosas do mundo. A religião verdadeira não é um conjunto de regras a serem seguidas, não é simplesmente um conjunto de dogmas, uma estrutura, uma coluna de afazeres litúrgicos, de afazeres eclesiásticos, mas especialmente é um viver guardando-se de praticar aquilo que ofende a santidade do nosso Deus. Basicamente é isso, mas nós vamos mergulhar um pouco mais. Então, a religião tem sido definida como expressão da crença e da reverência do homem para com o poder sobre-humano, reconhecido como criador e governante do universo. Quem então, logicamente, tem o direito de determinar a diferença aqui entre religião verdadeira e religião falsa? É bem complicado, porque quando a gente pensa nesse conceito de religião como essa expressão da crença norteada por dogmas, rituais, por diretrizes, por fundamentações daquela religião que está sendo expressa, que visa alcançar uma divindade superior, nós vamos estar falando nesse aspecto realmente da religião institucionalizada e dogmatizada e formatada dentro de uma caixa que vai ser distinta no sentido das suas crenças, valores e práticas de uma outra caixa, de uma outra religião. Então acaba sendo várias caixas religiosas ou vários locos de desenvolvimento da expressão religiosa que está circunscrito e confinado exatamente a essas práticas que ali são determinadas e que a maioria tem um livro de diretrizes, um livro sagrado, como a Bíblia, o Alcorão, como tantas outras cartas e manuais de prática de fé, de religião, cada um considerando a sua cartilha, considerando o seu manual como a voz sagrada para si. Então é difícil nesse momento de se considerar, de pensar qual é a religião verdadeira ou não. E aqui a gente tem no nosso slide quem é que pode fazer isso. Para nós, certamente, tem de ser aquele em quem se crê e que é reverenciado, o Criador. Deus delineou claramente em sua palavra a sua disposição e a sua posição sobre religião verdadeira e falsa. Ora, claro que eu vou falar a partir da perspectiva da nossa fé. Não é? Nós vamos falar a partir da nossa perspectiva de fé, que tem a Bíblia Sagrada como fundamento, como base, como alicerce
dessa nossa construção religiosa, dessa nossa construção de fé. Então vamos começar aqui com a palavra religião na Bíblia. A gente já ouviu muito sobre a palavra religare do latim, mas existe a palavra tresquia, que é uma palavra grega para religião, traduzida por forma de adoração. Tresquia aqui, nesse aspecto, é forma de adoração ou religião. Você vai ver lá no léxico grego e inglês do Novo Testamento, esta palavra é definida como a adoração de Deus, como religião, especialmente conforme se expressa em ofícios ou cultos religiosos. Então, um princípio básico da religião tem a ver com seus ofícios, com o serviço que se presta para uma divindade dentro de um contexto religioso e com os cultos, com a adoração. Então é difícil desvincular religião da adoração. Sempre a religião vai estar ligada ao ofício e especialmente à adoração. Já o Dicionário Teológico do Novo Testamento vem trazendo outros detalhes e declara inclusive que a etimologia dessa palavra, a tresquia, é controversa, né? Peritos modernos defendem até uma ligação entre tresquia e therapy, de terapia, que nós já conhecemos muito bem, que é servir. E é interessante porque existe uma outra palavra, não sei se eu coloquei aqui, existe uma outra palavra que nós vamos encontrar no Novo Testamento para adoração, e lá no Velho Testamento, na língua hebraica, o abojan, que é uma palavra que significa obra, é uma ação de serviço, de obra a ser realizada. Então, a ideia de adoração, religião, está sempre ligada a essa ideia do serviço, está sempre ligada a essa ideia de operar em fé a favor de uma divindade ou da missão dessa divindade compartilhada com os seus adoradores. Então, pode-se também notar uma distinção de significado. O bom sentido é zelo religioso, adoração de Deus, religião. Mas há também aqui um mau sentido, isto é, excesso religioso, adoração errada. Assim, tresquia, e é assim que se pronuncia, viu, no grego, tresquia, pode ser traduzida tanto por religião como por forma de adoração boa ou má. Então, não se pode dizer que algo religioso é sempre bom. Então, e não é à toa que a gente já, quem conhece história e nem precisa conhecer história a fundo, vai se lembrar de quantas misérias, de quantas perversidades, de quantas atrocidades se realizaram em nome da religião, né? Protegida, né? Quantas misérias, quantas atrocidades, quantas bizarrices se praticou em nome da religião. Então, religião, ela tanto pode ter um aspecto positivo, baseado nessa palavra tresquia, como ela pode também ter uma conotação negativa de exageros, né? de falsidade, de falseamento, de uma pseudo-fé para manipular pessoas, enfim. Bom, essa palavra aparece apenas 4 vezes no Novo Testamento, a palavra tresquia. O apóstolo Paulo usou-a 2 vezes para referir-se à religião falsa. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 5, registra a sua declaração de que antes de tornar-se cristão, ele diz: vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa tresquia, da nossa religião. Em sua carta aos Colossenses, ele alertou: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Aqui ele usa mais uma vez a palavra tresquia nessa ideia de culto. Essa adoração de anjos, que aparentemente era comum ali na Frígia, naqueles dias,
mas era uma forma de religião falsa. Então havia, e é interessante que tem coisas que a gente pensa que aconteceu lá no passado e que não acontece mais hoje. E tem coisas que acontecem hoje que a gente pensa que nunca aconteceu. Eu já ouvi muita gente fazendo alusão a anjos da guarda, né? Até fazerem quase que oração a anjos da guarda. Você já deve ter ouvido isso aí. E não estou falando de gente de outra fé que não a evangélica, evangélicos inclusive fazendo isso. Então, curiosamente, ao passo que algumas traduções da Bíblia que traduzem tresquia por religião, em Colossenses capítulo 2, 18, a maioria usa ali a palavra adoração. Nesse caso, proskuneo, né, para adoração. Então você vai ver que há uma confusão, inclusive na própria tradução da Bíblia, você vai ver algumas misturas, onde se trata de religião, muitas vezes se traduz como adoração. E a palavra aqui seria essa que nós estamos repetindo, até para você aprender bem, tresquia. Bom, a religião pura e imaculada, do ponto de vista de Deus, deve trazer algumas características para que a gente possa entender se de fato nós estamos desenvolvendo a nossa fé. Eu tenho falado muitas vezes na igreja, eu vou falar aqui com vocês, que vocês já me ouviram, o quanto eu sou crítico da religião, né? Eu até tenho um debate, eu e o pastor Marcelo, porque ele é o defensor da religião, mas a gente consegue entender muito bem o que um quer falar para o outro a respeito de religião. A religião em si mesma não é ruim, mas a religião que foi institucionalizada e que ficou sob o domínio dos seres humanos e que foi usada como instrumento de manipulação das pessoas, essa é a religião perversa e cruel. Bom, as outras duas ocorrências da palavra tresquia se dão na carta escrita pelo discípulo Tiago, membro da igreja lá do primeiro século. Ele escreveu assim, Tiago 1, 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta. Olha só que coisa linda. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós referimos lá na abertura da nossa aula de hoje apenas a parte B do versículo, dizendo que é guardar-se do mundo, manter-se puro, incontaminado com relação ao mundo. Mas o versículo vem e traz algo, abre o leque e diz que não é só isso, não. Antes disso ainda vem a atenção aos órfãos e às viúvas. Quando a gente pensa nessas duas categorias, lá no Velho Testamento, aliás, lá no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, nos tempos do apóstolo Paulo, nos tempos de Jesus, nós estamos falando de duas categorias de pessoas que representam hoje todos aqueles desamparados, todos aqueles desprovidos das garantias dos seus direitos de viver uma vida no mínimo decente, tendo que comer, tendo que vestir, tendo onde morar. Então, por muitas vezes eu faço algumas leituras, eu gosto muito de pensar a respeito, por exemplo, da escravatura, né? Eu tenho um certo nó na garganta quando eu vejo qualquer tipo de prática de racismo, e às vezes acontece diante dos nossos olhos, porque quando eu olho para a história da escravatura, e pensando aqui no nosso país, ainda que mundial, mas pensando aqui no nosso país, a gente vê quantas, eu vou repetir a palavra que eu usei ainda há pouco, quantas bizarrices foram feitas por aqueles que tinham lá na Casa Grande uma cruz lá na parede expressando a sua fé religiosa. E embaixo dos seus porões, nas suas senzalas, os negros estavam ali sendo massacrados, sendo desumanizados,
sendo tratados como nada mais do que animais sem alma e sem direito algum. Então, esse tipo de religião que levanta as mãos para adorar a Deus e também estende as mãos para açoitar, para bater, é como, por exemplo, o esposo que está na igreja levantando as mãos, adorando a Deus, e quando chega em casa bate na mulher, né? Então é uma contradição absurda, é uma contradição que não se deve nem cogitar viver, porque a religião verdadeira, ela expressa o amor e a atenção pelos desprovidos. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou seja, nas suas necessidades, nas suas faltas. Então, essas duas categorias de pessoas que no período bíblico eram tão desvalidas de direitos, eram tão vilipendiadas em seus direitos, a mulher, especialmente a mulher viúva, e o órfão, aquele que não tem um pai, que não tem um tutor para lhe amparar. E aqui está a expressão da verdadeira religião. A religião verdadeira, nesse aspecto, é aquela que move o meu coração empaticamente, no sentido de ser empático ao coração de Deus, para ter no outro esse olhar de misericórdia, esse olhar de amparo, de atenção e de amor. Oh, gente, como nós estamos distante disso. Como a nossa religião, digamos assim, ela é tão pálida, né? Como nós somos religiosos programados para cultos, né? Como nós somos religiosos programados para participar de belos cultos nos nossos templos, mas que não escoa pelos nossos atendimentos das necessidades daqueles que nos cercam no dia a dia. Então Tiago mostra que a pessoa talvez se considere verdadeiramente religiosa, não obstante a sua forma de adoração, que talvez seja fútil. A palavra grega aqui, traduzida como fútil, significa também ociosa, vazia, infrutífera, inútil, impotente, desprovida de verdade. A religião pura e sem mácula, ela não é fútil, ela não é vazia, ela não é apenas uma expressão coreográfica da nossa fé. Ela se manifesta na nossa ação diária, no nosso proceder diário. Poderia ser assim no caso de alguém que afirmasse ser cristão, mas não refreasse, por exemplo, está dizendo, não refreasse a sua língua, nem a usasse para glorificar a Deus e edificar outros irmãos. Estaria enganando o seu próprio coração e não estaria praticando a religião pura e sem mácula como o nosso Deus, para com o nosso Deus. O que vale é o ponto de vista do Senhor. Como é que Ele me vê na minha prática de fé, na minha ação de fé? Como é que Deus me avalia? Como é que chega a minha adoração diante de Deus? E é interessante que muitas vezes nós queremos fazer da nossa adoração um cartão de visita para as pessoas que estão ali diante de nós nos enxergando, quando na verdade o alvo da nossa adoração é Deus. Agora, quando eu pratico o bem para o irmão, não é para eu pegar esse bem, tirar uma foto e mostrar para todo mundo que eu pratico ação social, porque aí vira apenas movimento, mais uma vez, fútil e vazio. Tiago não enumera aqui todas as coisas que Deus exige com relação à adoração pura. Em consonância com o tema geral da sua carta, que é a fé provada por meio de obras,
e a necessidade de manter-se livre da amizade com o mundo e de Satanás, Tiago realça aqui apenas dois requisitos, dois aspectos importantes. Um deles é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. É importante a gente atentar para isso. Nas suas tribulações, ou seja, nas suas necessidades. Porque isso aqui envolve o amor verdadeiro. Isso envolve o amor real, o amor cristão. Deus sempre tem demonstrado preocupação amorosa aqui pelos órfãos e pelas viúvas. Você vai ver isso ao longo de toda a Bíblia. E aqui uma das primeiras medidas dos apóstolos lá na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, você vai ver foi em favor das viúvas. Você vai ver isso lá em Atos dos Apóstolos, inclusive na instituição, né, dos diáconos. Então você vê que ali o apóstolo Paulo e toda aquela comunidade que se converte está praticando a pregação do evangelho, mas sem esquecer-se que existem pessoas necessitadas de alimento, de atenção, de assistência social. E é aí que ele institui o diaconato, quando ele diz, olha, nós não temos como parar de pregar. A urgência da pregação do evangelho era premente, eles precisavam pregar. Não haviam muitos pregadores. Paulo se levanta como aquele grande pregador ali, mas naquele momento era necessário que se instituísse pessoas que pudessem cuidar de uma logística para o atendimento daqueles que se convertiam, mas que estavam sem ter o que comer. Então, Paulo começa a entender que a fé, que o evangelho de Jesus, que a prática da fé de Jesus envolve falar a respeito do céu, preparar as pessoas para irem para o céu, para a volta de Jesus, porque essa era a tônica da pregação do evangelho, era a morte vicária de Cristo na cruz, a sua ressurreição e a sua promessa de retorno. Essa era a tônica, é a tríade da pregação do evangelho. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou de entre os mortos e um dia voltará. Essa é a tônica do evangelho, da pregação do evangelho. Só que enquanto essas pessoas estão esperando a volta do nosso querido Jesus, elas têm que comer nesta terra, elas têm que se alimentar, elas têm que ter o que vestir. E é claro que a igreja não tem obrigações no sentido político da coisa, mas no sentido da justiça do evangelho, a igreja tem sim essa obrigação de estender as suas mãos para o atendimento dos órfãos, das viúvas, ou seja, dos necessitados. O segundo requisito para a religião verdadeira que Tiago menciona aqui é guardar-se incontaminado do mundo. Jesus então declara, meu reino não é deste mundo. Coerentemente, seus seguidores verdadeiros não fariam parte do mundo. Talvez a gente imagine assim, o que é que isso significa? Algumas pessoas pegando esse tipo de declaração, imaginam que o cristão ele é um ser alienado dessa existência aqui no mundo. E algumas pessoas com o intuito de viver uma vida monástica, né, uma vida de inteira purificação e se santificando para não se envolverem com o mundo, foram para as montanhas, foram para os retiros, para os monastérios, para as reclusões, para não ter envolvimento com este mundo. Mas não é isso que a palavra de Deus quer dizer. O guardar-se desse mundo, mesmo em andando no mundo, foi o que Jesus falou na sua oração sacerdotal, quando ele ora pelos discípulos, ele diz, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre, que o Senhor os guarde do mal. O mal nesse aspecto, não só mal no sentido da maldade humana, da perversão e da maldade do diabo, por exemplo, mas do mal no sentido do mal moral, da perversão moral. Porque esse tornar-se incontaminável é guardar-se dessa construção moral
que o mundo está organizando, deixando o ser humano cada dia mais imoral. Logicamente, na nossa perspectiva bíblico-teológica cristã. Então, a imoralidade do mundo, ela é muito atrativa. Então, a prática da fé verdadeira deve me levar a um comportamento em que os padrões deste mundo, se para o mundo mentir, roubar, enganar, corromper, não ter, falsear, sobrepujar o outro a qualquer custo, ter lucro a qualquer custo, se isto é um padrão normativo do mundo, desta mentalidade mundana, pervertida, se todas essas construções que hoje se chama de nova moralidade, mas que nada mais é do que uma grande imoralidade, for o padrão que eu vou seguir, eu não estou praticando a verdadeira religião, que é guardar-se incontaminado do mundo. Então você vai perceber que esse processo de relacionamento com Deus, esse relacionamento religioso, não é só chegar domingo à noite, levantar as mãos e cantar para Deus, ou participar de um culto de oração, de um momento de oração, ou sair dizendo por aí, eu não mato, não roubo, nem traio meu marido, ou não mato, não roubo, nem traio minha mulher. Não é só isso. Existem detalhes da vida que vai estabelecer a prática da verdadeira religião. Por isso que muitas vezes nós achamos, aquela pessoa ali, ela é idólatra, então ela não pratica a verdadeira religião. Se fosse só a idolatria que nos tirasse da verdadeira religião, a falta de amor. A Bíblia diz que Jesus falou para os seus discípulos, o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. O amor, para mim, é a base da verdadeira religião. Vamos aqui a outros traços da religião verdadeira. Se religião é reverência a um poder sobre-humano, reconhecido como criador e governador do universo, certamente a religião verdadeira tem de dirigir a adoração ao Deus verdadeiro. Então, eu posso ter uma adoração com todos os elementos, eu posso praticar o amor ao próximo, eu posso atender os órfãos e as viúvas, mas se toda essa adoração sincera e verdadeira for para um Deus falso, não adianta nada. Então aqui é o princípio. A religião verdadeira pressupõe, primeiro, que aquele Deus é verdadeiro. Segundo, que eu vou praticar uma adoração que seja coerente com as orientações desse Deus que eu considero ser o Deus verdadeiro e que no que diz respeito a nós, o nosso Deus criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo então declara, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 8 a 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a nossa fé, gente. Essa é a nossa expressão de fé. Nós acreditamos que só Jesus, só Ele é quem pode nos garantir salvação. Nós cremos que só em Jesus nós temos a vida eterna. Portanto, a religião pura que vai oferecer sobrevivência para o novo mundo de Deus tem de inspirar a fé, tem que ser a fé que aponta para a centralidade de Cristo e especialmente no valor do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, nós cremos que a nossa fé
que a nossa manifestação religiosa é verdadeira, porque nós cremos que Jesus é o único Salvador, que Deus o Pai é o único, o Criador de todas as coisas. Além disso, tem de ajudar os adoradores verdadeiros a se submeterem a Cristo, qual rei reinante de Deus e ungido sumo sacerdote. Ou seja, não é apenas acreditar nesse Deus, não é apenas oferecer sacrifício de adoração, mas viver de acordo com aquilo que ele exige de nós. Porque aí vem adoração e obediência. A adoração não pode também se desvincular da nossa obediência a Deus. Então vamos lá. A religião pura tem de basear-se na revelada vontade do único Deus verdadeiro e não em tradições ou filosofias criadas pelo homem. Ora, gente, tem muita gente que está mais interessado nas tradições do que nos fundamentos da Bíblia. Religião verdadeira não é fundamentada em tradição. Ah, mas eu ouço muito isso, é muito chato ouvir isso, inclusive, me perdoe eu dizer, eu sei que muita gente usa esse termo. Ah, porque lá na minha antiga igreja não era assim. Não era, então não era. Não é? Ah, mas lá antigamente não era assim. Não era assim. Tá. E aí? O que é que você está fazendo hoje? Em que você está apoiando a sua fé? Na tradição da sua antiga igreja? Nas tradições da sua igreja atual? Ou na Bíblia, na palavra de Deus? O problema é que as pessoas, infelizmente, são preguiçosas. Não gostam de ler a Bíblia. Não gostam de estudar. E aí é melhor ouvir uma declaração religiosa de uma tradição de alguém do que ir constatar na Bíblia, estudar a Bíblia para construir um alicerce firme da sua crença, da sua fé. Mas vamos seguir. Os cristãos instilam no povo uma inabalável confiança na Bíblia. Essa é a ideia, lógico, né? Nada saberíamos sobre Deus e seus propósitos maravilhosos, nem sobre Jesus e seu sacrifício se não fosse a Bíblia. Logo, para nós cristãos, a Bíblia ela é alicerce e fundamento, ela é a nossa cartilha de fé, né? Ela é a nossa carta de fé, uma cartilha que vem nos ensinar a respeito de Deus, do seu plano de salvação, do sacrifício de Jesus, da vontade de Deus para cada um de nós. Então, para eu desenvolver minha fé e a minha religião verdadeira, eu preciso estar extremamente apegado à Bíblia Sagrada. Eu preciso amar a palavra de Deus. Eu preciso me apegar à Bíblia de maneira muito apaixonada, porque é ela que é o alicerce e o fundamento da minha fé, da manifestação e da minha expressão de fé em Deus. Então, além disso, demonstram por meio de sua vida diária que concordam com a declaração do apóstolo Paulo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você já ouviu uma pessoa, eu já ouvi, preste bem atenção, eu já ouvi alguém dizer, mas a Bíblia diz isso. Ah, mas eu não quero saber, eu creio dessa forma e pronto. Tem gente que... eu creio, eu aprendi assim, eu creio assim, não estou nem aí. Então é esse apego, esse amor pela palavra de Deus que nós precisamos ter, considerando que que a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Se você acha que estudar filosofia, que estudar os teóricos da sua ciência, estudar enunciados filosóficos, históricos, dos mestres das mais diversas áreas da ciência, se você acha que é legal, é importante, você imagina, e é claro que em cima de uma ciência, de uma profissão, por exemplo,
pessoal aí da área da saúde, aí tem o outro pessoal da área das exatas. Todas as ciências têm os seus ícones, né? Tem os seus teóricos, aqueles que deram esse aporte, esse fundamento teórico para que a ciência chegasse a ser ciência, se transformasse numa profissão e estivesse à disposição de todo mundo. Se é importante isso, para que a ciência seja tangível e seja de fato ciência, a mesma coisa com relação à fé. Se eu preciso de um teórico para me falar sobre a profissão que eu escolhi, é lógico que eu preciso de fundamento da minha fé. E esse fundamento é a palavra de Deus. Religião verdadeira, está acabando já, gente. Religião verdadeira, um modo de vida. Jesus declarou: Deus é espírito e os que o adoram têm de adorá-lo com espírito e verdade. Adoração pura é espiritual, baseada na fé. Esta fé, porém, tem de ser apoiada por obras. A religião verdadeira adere às normas da Bíblia sobre moral e bons costumes. Seus praticantes empenham-se sinceramente em produzir os frutos do Espírito de Deus na sua vida familiar, no trabalho secular, na escola e até mesmo no seu tempo de recreação, de lazer. Os cristãos tentam jamais se esquecer do conselho do apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Então, a religião cristã não deve ser mero formalismo, é um modo de vida. Não é só como eu me comporto na igreja, não é só como eu me comporto diante do pastor, da liderança espiritual, não é só como eu me manifesto quando prego, quando canto ou quando estou no salão da igreja adorando ou numa reunião fechada dentro de casa em oração, mas é como eu vivo a minha vida no dia a dia, é como eu vivo a minha vida nas minhas relações mais diversas neste mundo. A religião verdadeira envolve sim atividades espirituais, e aí, lógico, vai incluir oração, oração pessoal, oração em família, oração na igreja, estudo regular da palavra de Deus, de ajudas para o estudo bíblico, estudo teológico, assistir às reuniões da igreja cristã, participar da nossa ECC, participar dos nossos cultos. Isso tudo é sim expressão de adoração, fé e religião. Nós não podemos abrir mão disso. E é interessante que nós vimos anteriormente que certos estudiosos ligaram a palavra grega traduzida por forma de adoração ou religião com o verbo servir. Lembra que eu falei lá no início que o equivalente em hebraico é o abojan, que pode ser traduzido por serviço ou adoração? Para os hebreus, adoração significava serviço. Se você diz: eu queria fazer parte do ministério de adoração da igreja, eu queria fazer parte do ministério de louvor da igreja, você pode fazer parte, sabe como? Sendo diácono, no acolhimento, no evangelismo, varrendo a igreja, ajudando as crianças. Todo serviço praticado na igreja está ligado à palavra avojan do Velho Testamento, abojan, que é a palavra que está traduzida como adoração, mas ligada ao termo serviço. Você está entendendo então como ligamos aqui as palavras? Nós vimos lá no início no grego, né, tresquia, a palavra que traduzida também, que pode estar ligada à palavra therapy, que também é serviço. Ou seja, se nós formos reduzir, sintetizar, escolher uma palavra para caber nela, sintetizar nela todo o conceito de adoração, nós vamos para a palavra servir. E aí é servir a Deus no próximo, servir ao próximo, servir à nação. Tudo que nós praticamos de maneira honesta, verdadeira, leal,
com o coração ligado a Deus, no sentido de servir, é prática de adoração. Então, o servo é, por excelência, um adorador. E é isto que significa para os adoradores verdadeiros de hoje. Aqui um sinal identificador muito importante, distintivo da religião verdadeira, é que todos os que praticam participam do serviço piedoso de pregar. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Que outra religião é conhecida mundialmente por seu testemunho público sobre o reino de Deus como única esperança da humanidade, senão a nossa profissão de fé cristã? Então, para afunilar e deixar você com este desafio, servir na pregação do evangelho, servir na atenção ao necessitado, servir no acolhimento do aflito, de atentar e atender aos outros nas suas necessidades e tribulações, orar, cantar, frequentar a igreja, participar dos cultos e viver uma vida cotidiana de santidade, nos guardando de toda a contaminação deste mundo, não sendo levado pela onda imoral que leva a este mundo, especialmente o mundo que nós estamos vivendo hoje, nessa famosa modernidade líquida, com falta de referenciais absolutos, onde tudo é relativo e tudo é volátil. Nesse momento, nós precisamos fincar a nossa âncora, que é a nossa fé na palavra de Deus, nossa base de sustento, nossa base de vida. Amém, queridos?